dirige esse momento, que a mensagem que o Senhor quer transmitir para cada um de nós venha de encontro aos nossos corações. Te pedimos por aqueles que não puderam chegar aqui, aqueles que talvez irão acompanhar pela internet, ou agora, ou em outro momento, que nós venhamos, Senhor, a cada dia retribuir aquilo que o Senhor tem feito a cada dia por cada um de nós. Que venhamos reconhecer que só Tu és digno de toda a nossa adoração. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nossa mensagem de hoje ela tem um título, e o título é Bom Lembrar. E a gente vai começar meditando no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Diz assim, podemos ler? Sim. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O título já diz, é bom lembrar, porque muitas vezes pode ser esquecido isso, né? E aqui o texto diz, olha, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Você tem um projeto não concluído? Pense aí, se tem alguma coisa que você começou a fazer na sua casa e aí você não terminou ele. Todos nós temos algo em que a gente vem trabalhando e a gente tenta concluir, né? Mas que por algum motivo a gente não conseguiu, ou leva tempo para terminar, para concluir. E normalmente quem tem dificuldade de começar uma coisa e não terminar, provavelmente fica mal, né? Tem pessoas assim, aqui a mensagem nos diz que tem gente que não fica muito bem, não consegue começar uma outra coisa tendo uma coisa para concluir. Mas a gente vai ver aqui que Deus ele é diferente. Ele executa muitos projetos de uma só vez. E eu e você é mais um projeto dele. Deus pretende concluir a obra que iniciou em você. E provavelmente ele esteja só começando a obra em nós. Por isso que aqui o texto diz, olha, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Então a gente precisa ser completado, né? A gente precisa ver como é que Deus ele vai concluir essa obra em nós. E nós iremos ver uma parábola que descreve exatamente esse amor do Pai para com cada um de nós, lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas. Podemos ler? É bem conhecida essa parábola. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrei-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui a gente vê, Deus ele nada poupa para nos buscar, para reunir, ele reúne a maior equipe, aqui a nossa mensagem diz, para que nós sejamos encontrados. E ele enviou o quê? O seu Filho. Nós temos o quê? Os anjos, temos o Espírito Santo, tudo trabalhando em função da humanidade
para que nós realmente tenhamos esse encontro com Ele. Então, enquanto Ele realiza essa busca, né, o seu povo orava. E nós jamais compreenderemos plenamente quão profunda, abrangente e custosa foi a busca que Ele empreendeu. Não é pelo acaso nem por acidente que você lhe pertence hoje. Você lhe pertence porque Ele nunca desistiu dessa busca, até que o encontrasse. Deus se regozija em você, não devido às suas virtudes e bondades, mas porque o ama e o valoriza pelo que você é. Então, se a gente for para a Bíblia, ao longo da história, a gente vai ver que Deus sempre esteve em busca da humanidade. Sempre Ele esteve em busca da humanidade. E quando a gente pensa na história do povo de Israel, a gente pensa como Deus escolheu o povo para que ele habitasse realmente no meio deles. E eles tinham ali a presença de Deus, tinham os profetas falando, mas o que eles pediram? Um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Então, Jesus veio e eles o rejeitaram, né? Tanto é que a gente vê que até hoje eles não conseguem entrar, eles vivem uma confusão. Mas, se a gente pensar, Deus sempre está à procura daqueles que, de alguma forma, o rejeitaram. E quando a gente pensa na Bíblia, o livro que é mais lido, eu penso que seja o livro de Salmos, talvez. E esse livro, ele demorou mais de 1000 anos para ele ser escrito, provavelmente, né? Mas quando a gente pensa no livro de Salmos, a gente pensa em quem como seu autor? Davi, né? Todos nós pensamos em Davi. Mas a gente sabe que não foi, né? Tipo, o Salmo 90 foi escrito por quem? Moisés. Foi né? 71, por azar. Então, imagina-se que os primeiros livros da Bíblia foram escritos por quem? Por Moisés, né? O Pentateuco. Mas o primeiro livro da Bíblia mesmo foi Jó, né? Que a gente sabe que foi o livro que provavelmente Moisés escreveu naquela época no deserto. Então, o Salmo 90 também entende-se que talvez ele tenha sido escrito nessa mesma época. E também, além disso, a gente tem no livro de Salmos alguns salmos que foram escritos pelos judeus, quando estavam no cativeiro babilônico também. E o que a gente pode ver? Tem também o Salmo de Salomão, que é aquele salmo bem conhecido, o Salmo 127, né? Que diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? E fala também de vigiar a cidade, da sentinela. Então a gente vê aqui que dentro do livro de Salmos a gente tem várias. E aí eu estava vendo, eu falei, nossa, vai encaixar exatamente essa história com o sermão que eu tinha preparado. Eu vi um pastor pregando exatamente isso. E aí me chamou bastante a atenção que dentro do livro de Salmos, além de tudo, né, que a gente já conhece, tem o inário dentro do inário. Porque a gente tem 15 salmos que são chamados salmo de romagem, que é aquela época da peregrinação. No caso, são os salmos de peregrinação que começa no Salmo 120. Então, os judeus, a gente sabe que todo ano, pelo menos uma vez, né, na vida, os judeus iam até Jerusalém, né, tinham que ir lá no templo. E muitas das vezes eles iam cantando, iam em caravanas. E esses salmos é muito interessante. E a gente vai meditar em um salmo desse hoje. Vamos meditar no Salmo 126. Esse salmo, ele tem uma característica bem especial. Ele é diferente. Ele começa de um jeito e termina de outro. A gente sabe, né, que
como a gente já falou sobre o povo, né, de Israel ali, muitas das vezes foram invadidos. A gente sabe da invasão dos assírios, né, aquela região do norte de Samaria, depois a invasão de Babilônia, como eles foram cativos, exilados. E agora aqui, vamos meditar aqui nesse, a gente vai ler tudo, depois a gente pontua. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aqui, o que a gente pode ver? A gente sabe que existem os profetas, né? Os profetas pré-exílicos, eu acho. Tem os profetas exílicos que foram como cativos, e a gente tem os profetas pós-exílio, né? E eles ali, aquele povo, precisava o quê? Orar. Precisavam orar, clamar, porque já havia uma profecia de que eles seriam cativos por quanto tempo? 70 anos. E agora a gente vai ver aqui que quando Ciro assina o decreto, a gente vê esse contexto aqui quando diz assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, assim, quando Ciro assinou o decreto que eles iriam voltar, eles ficaram como que alguém estivesse sonhando. Já pensou? Vários anos exilados, né? Muitos morreram lá, outros nem voltaram. E agora, aqui, esse contexto, eles estão voltando para Jerusalém. E aqui realmente fica como quem sonha mesmo. Já pensou você ser livre? E eles precisavam voltar, e a profecia já dizia que Jesus, o Messias, viria e nasceria em Belém, e Jerusalém então precisaria ser restaurada. Só que, se a gente vê o Salmo 137, vamos ver aqui o que acontece. Ele está, primeiro veio ele não está seguindo uma ordem cronológica. Olha o que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então, aqui a gente vê que eles estavam exilados no 137. E eles já não tinham mais aquela vontade de cantar, porque a gente sabe que os salmos, na verdade aqui é tudo canções, né? São todas canções que eles entoavam. E aqui a gente vê que eles já estavam aqui voltando, estavam meio que sonhando. E quando eles voltam, tem um detalhe interessante, né? Que a gente vê que eles recebem a ordem de reconstruir Jerusalém. E depois disso a gente tem vários profetas, né? Tipo, nesse período pós-cativeiro, a gente pode falar de quem? De Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, foram todos profetas pós. E quando eles vão reconstruir Jerusalém, né, eles têm que reconstruir ali, muitos dos que voltaram não queriam fazer isso, né? A ordem foi que eles construíssem primeiro o templo, depois as suas casas, mas Ageu vai dizer que eles queriam fazer primeiro o quê? As suas lojinhas, né? E ali muitos se perderam nesse sentido. E aí a gente vai ver aqui o verso 2, olha: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então aqui eles voltaram o quê? A cantar, voltaram a ter júbilo. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus, a cada dia, Ele tem feito grandes coisas por nós também, até os dias de hoje, Ele faz por cada um de nós.
E quando a gente vê aqui que quando o Senhor restaurou, então a gente vê que está o quê? No passado. Mas quando a gente vai ler o verso 4, olha como é que muda. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então esse restauro estava o quê? No presente. Muitos deles se perderam ali. Muitas das vezes o cativeiro, o mundo, ele, faz uma lavagem na gente, cega um pouco. E aqui a gente vê que estava no presente, olha. O pedido é para que Deus restaure. Restaure, Senhor, a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então aqui, foi fácil reconstruir? É fácil terminar uma coisa que a gente... um projeto? Não é fácil. Pelas nossas forças, aos nossos olhos, muitas das vezes é difícil. Ou então surge coisa, eu quero construir primeiro a minha lojinha, depois eu construo o templo, né? Deus manda que a gente faça as coisas de acordo com a vontade dele, mas surgem várias coisas no caminho. Então a gente precisa realmente que Deus nos restaure. E às vezes com lágrimas mesmo. A gente vai passar por momentos difíceis, de tristeza, de choro, mas Deus estará conosco e o júbilo virá. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o que a gente aprende? O que esse verso, o que esse salmo aqui tem de lição para nós hoje? Que muitas das vezes a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai chorar, a gente vai perder várias coisas, pessoas, oportunidades que aos nossos olhos seriam ideais para a gente, mas Deus está no controle. E neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos em uma eterna peregrinação, assim como o povo ali esteve. E essa jornada ela será grandiosa e alegre quando nós percebermos que Deus ele fez e faz grandes coisas por cada um de nós. E aqui a gente não tem que parar de semear, porque o nosso combustível é o que? A graça de Jesus todos os dias. Ele está conosco. E a gente pode dizer, é aquela frase, já, mas não ainda. Jesus já venceu a morte? Já. Mas nós ainda iremos talvez passar por ela. Jesus já venceu esse mundo, mas ainda assim a obra vai ser completada. A obra ainda vai ser completada. E nós precisamos entender que as nossas sementes, aquilo que talvez a gente está semeando aqui, encontrarão uma terra fértil. E embora pareça que as coisas não irão bem, mas Deus está no controle. E tem um verso lá em Apocalipse que é bem interessante para a gente aplicar aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Diz assim, olha, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então aqui, Jesus já venceu, já. Mas a gente não vai ter a resposta. Aqui parece, quem vai pelejar contra ela? Quem vai vencer ela? E a resposta não vai vir no 14, não vai vir no 15, não vai vir no 16, ela vai vir aqui no 17, 14. Olha só o que diz. Podemos ler, diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Que maravilha isso, né? A gente vê que essa luta, essa batalha, essa obra vai ser completada. E Deus ele não mediu esforços para que nós tivéssemos oportunidade de salvação, de redenção.
Deus ele está atuando em nossa vida. E é uma obra em andamento, um projeto no qual Deus está trabalhando e que não será concluído. Quem não gosta de projetos não concluídos imediatamente poderá ter dificuldades para aceitar essa ideia. Mas as pessoas que não se importam com 2 ou mais projetos em andamento têm facilidade para aceitá-lo. E aqui diz assim, que Deus ele pode permitir que Deus transforme, que o molde e que o use. É algo muitas vezes doloroso, mas sempre é gratificante e recompensador. Olho para alguns membros da minha igreja e vejo o quanto Deus fez na vida deles. O que vejo hoje é resultado do trabalho de Deus, mas as mudanças ocorrem porque os membros lhe permitiram atuar em sua vida. Então, assim, aqui como a gente viu, o povo precisou deixar que Deus guiasse a sua vida. Precisou que Deus transformasse, restaurasse. E nós também precisamos dar espaço para que o Santo e Bom Espírito esteja atuando em nossas vidas. Por isso que é bom nós lembrarmos. É bom lembrarmos de como Deus tem guiado esse povo, como Deus tem sustentado ele e como ele nos guiará. E ele concluirá o que iniciou em você. Mas você deve se lembrar de que é ele quem opera. Não é um projeto particular seu. E você não pode produzir aquilo que apenas Deus pode fazer. Somente Deus, mediante seu Espírito Santo, pode produzir o amor. E aí a gente vai ler, vamos completar aqui com os frutos em Gálatas 5:22, né? Que é um texto bem conhecido. Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós gostamos de avaliar a pontuação, né? Tipo, quando a gente está na escola, você gosta de tirar a melhor nota, né? Quando você está jogando boliche, por exemplo, você quer acertar e fazer a maior pontuação ali. Então é da natureza humana, é do nosso hábito a gente registrar os grandes feitos, né? As coisas, a gente analisa essas classificações, a gente sempre busca um vencedor e um perdedor. Mas se você for ver, Deus ele avalia de uma forma bem diferente disso. Eu lembro que quando a gente ia buscar o boletim, minha mãe ia buscar o boletim na escola, a minha irmã ficava querendo saber quem ia tirar mais 10, se era eu ou ela, né? Tipo, como ela estava uma série a menos, eu falei, olha, minha série é mais difícil, por isso que você tirou mais 10 que eu. Aí a gente ficava nessa, eu falei, mas quando você for no outro ano, você não vai tirar tanto 10 como eu tirei. Então, assim, a gente sempre procura avaliar, né? Com base em muitos fatores. E a gente, ao nos comparar com os outros, a gente é também tentado, muitas das vezes a lição nos diz a considerar, principalmente hoje no mundo capitalista, considerar as posses que temos, né, as posses mundanas e outros valores terrenos que nós julgamos comuns entre nós e aos outros. Pelo fato de usarmos esse critério, será que Deus também os usa? Certamente não, né? Certamente Deus não usa. A verdade é que aplicamos padrões não realistas, tanto para o nosso sucesso como para nosso fracasso. Mas também de uma forma ou outra, achamos que Deus nos julga pelos mesmos critérios. E assim, às vezes a gente julga o pecado do outro mais grave do que o meu. Você já teve essa sensação? Tipo assim, nossa, ele fez aquilo, que absurdo. Só que se você for pensar, Deus nos olha de uma forma igual, né? Tipo assim, como um pai ali, como um pai realmente amoroso.
E o fracasso, ele faz parte do processo de crescimento. E aí o povo de Israel precisou passar todo esse tempo no exílio ali, para que eles pudessem ser restaurados, para que Jerusalém pudesse ser reconstruída. E aqui a mensagem diz que não há realizações sem fracasso na nossa vida. A gente precisa muitas das vezes ter essa realização. Muitas das vezes a gente passa por um momento de fracasso ali. Os discípulos, eles fracassaram muitas vezes antes de visualizar o resultado de seu trabalho. Quantas vezes Paulo foi expulso de várias cidades que ele estava ali pregando, levando a mensagem, né? Foi pregar o evangelho. Muitas das vezes ele foi expulso. Quantas vezes foi espancado e preso. Mas o resultado do trabalho dele, né, com o auxílio do Espírito Santo, foi o quê? Surpreendente. Foi realmente algo surpreendente. E a pergunta é, o que temos feito para alcançar o que planejamos? A verdade é que não podemos parar. Não podemos desistir. Devemos lembrar que mesmo que aparenta a derrota, nos aproxima da vitória. Porque Deus, ele vai completar a sua obra. E para que ele complete essa obra em cada um de nós, a gente precisa realmente levar uma vida espiritual ali, ter uma vida de comunhão com ele. A gente precisa saber e crer que Deus ainda não concluiu. E ele prossegue trabalhando para concluir o que iniciou. E como a gente viu aqui, às vezes o mundo, a correria, as pessoas realmente não param. Talvez elas pega a Bíblia ali, o único contato que tem é a leitura do salmo, né? De um salmo. Muitas vezes a Bíblia fica aberta ali na estante ou do lado da cama. Ou então, agora não mais, mas antes as pessoas tinham o quê? Um quadro de gesso ou um quadro com um salmo ali. Muitas das vezes as crianças decoravam aquilo. Acho que hoje em dia nem mais isso, né? Então, assim, você vê que ao longo do tempo, a gente vai esquecendo, a humanidade vai esquecendo. A humanidade vai esquecendo realmente. Se nós não buscarmos, a tendência é o quê? Que as coisas do mundo nos distanciem mesmo das coisas espirituais. E por que não pôr de lado suas dúvidas? Nós temos dúvidas, temos muitas dúvidas. E quando as perguntas estiverem sem respostas, né, pra gente tem que meditar nesse texto que a gente acabou de ler, de Apocalipse. Apocalipse 17, 14. Né? Vamos relembrar de novo ele? Vamos ler mais uma vez? Apocalipse 17, 14. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, para que nós estejamos aqui, estejamos fiéis, estejamos eleitos a estar com eles, a gente precisa permanecer na verdade. Viver pela fé. Estar entusiasmado com as crenças que nós temos. Crer naquilo que Deus está realizando e que Ele seguirá fazendo. E tem uma historinha que eu acho que eu lembro que alguém contou pra mim quando eu era bem pequenininha. Acho que eu tinha uns 7 anos. E ontem eu fui na igreja de um rapaz que eu nem lembrava, mas meu pai deu estudo bíblico pra ele. Aí ele lembrou ontem que ele falou: eu conheci você quando você tinha 7 anos. Nossa, quanto tempo já passou, né? E aí ele disse que mora aqui em São Paulo há 14 anos já. E aí eu lembrei dessa historinha. Eu acho que foi... Aí ele estava comentando, né, que o meu pai contava essa história para ilustrar para mim e ele estava junto. E aí ele falava assim: olha, pense como se tivesse uma festa na floresta. E aí tinham todos os animais reunidos ali, eles estavam comemorando, fazendo um festival. E eles queriam dar um churrasco, mas para que o churrasco acontecesse, qual o animal que precisaria ser morto? O boi.
Então, o boi, para que o churrasco pudesse acontecer, o boi teve que ser sacrificado. E para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação, né? Ele exemplificava muito bem. Jesus veio a esse mundo. Jesus veio e começou a sua obra, o seu ministério. Não foi fácil. Foi muito difícil. Mas a promessa é que ele ainda irá concluir. E nós podemos fazer, e nós fazemos parte disso. Quer nós queiramos ou não. Infelizmente ou felizmente. Felizmente porque nós estamos aqui e temos a oportunidade de conhecer essa mensagem. Temos a oportunidade de lembrar disso todos os dias. Porque tem muita gente que vive uma vida vazia, que não lembra de Deus, e aí você tenta se apegar a coisas que não preenchem o teu íntimo. E é assim você vê. Eu vejo, por exemplo, posso falar da minha família. E como que é difícil, como que Satanás cega as pessoas e elas se enchem de bebida no final de semana, e qual é a ração delas? Tipo, eu sou um lixo. Você já pensou? Como que Deus vê uma criatura feita à sua imagem falando, eu sou um lixo, eu não sirvo pra nada? E aí eu fiquei pensando, acho que no outro final de semana, eu fiquei meditando, como que Deus quer a qualquer custo, Ele tenta de tudo para que nós nos acheguemos a Ele a cada dia. Nós sabemos que estamos prestes a ter a sua volta. E não vai demorar muito. Amém. Embora as pessoas julgam como tardia, né? Como que, Jesus não vai voltar. Muita gente nem acredita nisso. Mas a gente tem a esperança de que as profecias a cada dia têm se cumprido e que ela seja viva no nosso viver. Que essa esperança a cada dia mesmo nos impulsione a fazer as coisas certas. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando assim, você já sentiu vontade de estar no ônibus e falar assim, eu vou falar de Jesus aqui agora? Eu falei assim, a gente até sente, mas se você pensar, você pode causar um pouco de estranheza, por quê? Porque muitas pessoas já banalizaram o Evangelho. Então, o que você vai falar ali, você tem que ser um pouco mais, tem que ter um pouco mais de calma. Não é assim, chegar e falar abertamente, mas só com o nosso viver, só com o nosso testemunho. Muitas das vezes a gente nem precisa falar. Nós temos a oportunidade de, assim como Cristo irá vir completar essa obra, que a cada dia a nossa vida seja um reflexo daquilo que Ele já fez por nós, daquilo que Ele tem nos mostrado, porque quando nós nos achegamos realmente a Ele, a cada dia é um passo de transformação que a gente vai ter. A gente não é perfeito, né? A gente erra todo dia, a gente a cada dia tem visto, quando você está mais próximo em contato com a Bíblia, você vê os seus defeitos, os seus erros, é como se fosse um espelho. E a cada dia, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de escrever novas histórias, a gente tem a oportunidade de pedir perdão para Deus, de fazer diferente. Ainda temos essa chance. E quando você está aprendendo a andar, normalmente a irmã está com uma dificuldade o filhinho dela já está começando a pegar nas tomadas. E aí ele vai lá e ela tem todo dia falar, olha, não pode, Deus é assim conosco. Ele nos mostra, olha, aqui não pode, não é assim, Você vai passar por problemas, por dificuldades, mas eu estou com vocês. E isso nos refrigera a alma. E isso traz alento ao nosso coração. Que a cada dia a gente venha lembrar de buscá-lo e que Ele venha a cada dia fazer a diferença mesmo em nosso viver. Que nós venhamos deixar que Ele transforme a nossa vida. Amém? Amém.